Nesta última quarta-feira, 23 de abril de 2025, aconteceu aqui nas dependências do Fórum de Brasnorte a audiência, onde foram ouvidas testemunhas de defesa e testemunhas de acusação, no caso que envolve o prefeito Edlo Ferrari e também o vereador Gilmar da Obras. Para você relembrar este caso, está ocorrendo aqui em Brasnorte uma denúncia de compra de votos, na área indígena, por parte então do prefeito Edlo Ferrari e também do Gilmar da Obras, que é vereador. Esta denúncia então, ela foi feita pelo Ministério Público e já está em mãos do juiz Romeu da Cunha. Então nesta quarta-feira ele ouviu essas testemunhas. Após ouvir as testemunhas, ele vai então agora ter um prazo aí de 2 dias para que ambos possam se manifestar e depois tem um prazo, que nós não sabemos exato qual o prazo, mas ele vai dar o veredito. Eu não estive nesta audiência, inclusive eu nem sabia que poderia participar, mas o repórter Lino Barreto da Band FM esteve acompanhando e ele entrevistou o juiz Romeu da Cunha. Então nós vamos ouvir agora o áudio que o repórter Lino Barreto gravou com o juiz. Acompanhe. Trata-se de audiência de instrução, da ação de investigação judicial que existe relacionada a eventos da eleição de 2024 e eventos anteriores também à eleição, e por pedido das partes que desejavam produzir prova testemunhal, nós deferimos. Hoje foi realizado a audiência, foram ouvidas diversas testemunhas, tanto do Ministério Público quanto das defesas, e a audiência ocorreu de forma tranquila, com a ajuda de todos, no ambiente de respeito por todas as partes envolvidas. E agora as partes têm a necessidade de apresentar, a oportunidade, na verdade, de apresentar as suas alegações para tentar convencer o juízo no prazo de até 2 dias, para que aí, em seguida a gente possa proferir julgamento. Todas as partes podem se manifestar, tanto o Ministério Público, que é o autor da ação, quanto as defesas dos investigados, dos réus requeridos nesta ação. São agora o momento que eles podem se manifestar sobre todas as provas produzidas, inclusive as provas produzidas na audiência hoje. Isso ocorre no prazo de 2 dias. Eles têm um prazo de 2 dias, que se inicia na sexta-feira, para apresentar essas alegações. Doutor, por que algumas testemunhas foram ouvidas como informativo? Na verdade, esses testemunhos foram ouvidos como informantes, que é uma nomenclatura que nós utilizamos quando as testemunhas têm alguma relação com as partes ou com o objeto do processo, e elas podem ter algum interesse no resultado do processo. Não significa que esse interesse é um interesse ilegítimo. É uma consequência que qualquer pessoa pode ter se houver uma relação com o processo e não ser alguém desinteressado. Por exemplo, um pai que presta testemunho em relação a um crime que é o do filho acusado, a este pai nós não ouvimos ele na condição de testemunha, ele não está sob o compromisso de dizer a verdade, porque a lei entende que essa pessoa tem um sentimento ali maior envolvido que o dever que ela teria de se manifestar, de falar a verdade em juízo. Então esse dever é afastado porque existe uma relação ali sentimental muito forte. É o que ocorre aqui. Então não significa um demérito para testemunha, significa que, objetivamente falando, alguma das partes demonstrou a existência de algum impedimento. A pessoa seria de alguma forma impactada pela decisão que teria tomado no processo. Por isso que essa pessoa é ouvida como informante, não como testemunha, ou seja, ela não está sob o compromisso de dizer a verdade, porque não se exige a verdade de quem pode estar diretamente impactado. Ela tem interesse, uma subjetividade na sua versão. Por que demorou tanto tempo para ter essa audiência? Isso ocorre porque nós tivemos um volume muito grande de ações na Justiça Eleitoral envolvendo o pleito de 2024 aqui em Brasnorte. Se nós compararmos com outros municípios vizinhos ou municípios da mesma região, até de maior população, ou seja, maior número de eleitores, nós tivemos N vezes mais ações dessa natureza. Por exemplo, nós tivemos só AGE, nós tivemos 10 AGEs, que são ações muito complexas de serem instruídas. Eu sei que
pesquisando no banco de dados da Justiça Eleitoral, nós tivemos municípios maiores da nossa região que tiveram 1, 2 AGEs. Então nós tivemos uma reeleição que realmente acabou demandando uma atuação muito grande da Justiça Eleitoral. Então por isso que também o andamento das ações acabou exigindo um pouco mais de tempo do que os outros, do que o que seria natural no processo judicial eleitoral. Está aí bem explicado então, não há nada a mais do que nós já vimos anunciado aqui no WS Repórter, que seria uma audiência onde o juiz iria ouvir então testemunhas a favor, testemunhas de defesa e testemunhas de acusação, e foi isso que aconteceu. Agora nós vamos aguardar qual será o próximo passo então deste processo da Justiça Eleitoral de 2024, das eleições de 2024 aqui em Brasnorte. Um outro fato que eu quero deixar aqui na reportagem é a respeito do servidor público Rogério Gonçalves, servidor da Obras, ao qual é citado neste processo também, né? Corre reportagens aí em rede social de que ele teria passado mal durante seu depoimento e não teria dado depoimento, né? Que ele teria passado mal e se retirado. Conversei com ele, na verdade não é que ele passou mal, ele está fazendo acompanhamento médico e deu o horário dele. Essa audiência demorou 5 horas, foi muito mais do que o esperado, e deu o horário então deste acompanhamento médico. Ele se retirou da audiência para fazer o seu acompanhamento médico. Tudo normal, tudo dentro da lei, não há nada de anormal, como estão comentando aí, principalmente lá no grupo das fake news, lá onde o pessoal gosta de divulgar fake news, né? Então a verdade é essa, o servidor Rogério, ele não passou mal na audiência, ele simplesmente se retirou porque ele está fazendo acompanhamento médico e deu o horário dele fazer este acompanhamento médico. Nós vamos aguardar então mais informações e eu trago para vocês aqui no WS Repórter.